Quando Ghidorah ataca a cidade de Tóquio, a humanidade vê em risco. E apesar do grande desespero, nada podem fazer. O Ghidorah, uma criatura alada que lembra um grande dragão de 3 cabeças e é dourado, surge no nosso planeta sem nenhuma explicação. Ghidorah ataca a humanidade e tenta atacar um dos pequenos jatos voadores que os humanos estão. Porém, eles são surpreendidos por um grande rei, uma criatura diferente, algo para os proteger. Este é o Godzilla The Ride. Godzilla The Ride é um Godzilla totalmente o oposto do seu irmão, entre aspas, Godzilla The-1. Godzilla The Ride é descrito pelo próprio Takashi Yamazaki que a intenção de quando foi criá-lo foi que parecesse mais um herói. Inclusive dá para ver que esse Godzilla é muito mais calmo em comparação com seu irmão. Godzilla The Ride protege a humanidade de Ghidorah e eles lutam numa épica batalha. O Ghidorah tem mais vantagem sobre o Godzilla, o jogando no chão e assim o derrubando. Godzilla, apesar de ter sido atacado pelo Ghidorah, ele rapidamente aproveita que o Ghidorah se distraiu tentando caçar os seres humanos que estava no mini foguete e logo após agarra o pescoço do Ghidorah e o joga com toda a força no chão. Godzilla é uma criatura muito diferente em comparação com seu irmão. Algumas características físicas. A primeira, dá para ver que sua mandíbula é mais curta e mais arredondada. Não é tão comprida comparado à do Godzilla de -1. As placas dorsais desse Godzilla são mais como folhas, ou melhor dizendo, são menos pontiagudas e mais clássicas, ainda assim são grandes comparadas às versões anteriores. Ele tem o típico design misturado com o Godzilla da Legendary e o Godzilla da era Millennium. E claro, com uns detalhes da era Heisei também. Takashi Yamazaki, o mesmo diretor que dirigiu o curta de 5 minutos do Parque de Diversões, já disse várias vezes, em algumas oportunidades, que a intenção desse projeto era fazer que o público se apegasse ao Godzilla de uma forma diferente do filme que ele fez. Teoricamente, a gente tem 2 versões, ou melhor, 3, já que o próprio já fez 3 versões do Godzilla, mas a gente vai entrar nisso em outro vídeo. Bom, o Godzilla The Ride foi criado principalmente para parecer um herói para a humanidade, a esperança, enquanto o Ghidorah era o oposto, a grande ameaça. E muito se pode ver que pegaram bastante referências do filme Godzilla de 2019 para criar o Godzilla The Ride e os seus monstros. Godzilla The Ride não sabe-se sua origem e muito menos de onde ele apareceu. A época pelo visto do Japão dá para se dizer que é mais ou menos de 1954 a 1960, por aí, pois os prédios não parecem ser da época moderna. Apesar disso, o Godzilla é bem mais calmo e tranquilo do que qualquer outra versão, já que ele permite, entre aspas, que os seres humanos caminhem por ele para subir nas suas costas e ter um alcance de um lugar seguro. E logo depois, Godzilla e Ghidorah lutam novamente e assim Godzilla solta sua rajada atômica carregada e atravessa o Ghidorah, e assim o matando. Apesar disso, Godzilla não mata Ghidorah totalmente, já que ele ataca as pessoas que pousaram no chão e uma das cabeças do Ghidorah ainda viva tentou atacar, mas Godzilla esmaga a cabeça de Ghidorah e assim ele ruge, mostrando quem é o verdadeiro rei. Bom, Godzilla The Ride é um pouco mais barrigudinho, se eu posso dizer assim. Tem uma musculatura mais visível, coxas extremamente grandes e parrudas. Os pés, suas garras são um pouco curtas, mas um pouco pontiagudas ainda. Ele tem os pés um pouco diferentes do que a versão nova de 2023. Sua cauda não é tão arredondada assim comparada do seu irmão. Suas placas dorsais são mais clássicas, mas ainda assim compridas e menos pontiagudas do que a versão de 2023. Seu comportamento dá para se dizer que é mais pacífico e mais racional, entre aspas assim, do que a versão de 2023.
O tamanho deles provavelmente é bem semelhante, se não for o mesmo. Um termo de 60 a uns 60 metros. Acredito que Godzilla The Ride é dito como se tivesse 50 metros. Mas já vi em outros sites que afirmam que ele tem 118 metros. Coisa que eu acho meio estranho. Mas enfim, fica aí a questão. Outros afirmam que ele tem apenas 50 metros, enquanto alguns falam que ele tem 60. Bom, vendo que tem uma grande variedade de afirmações, não tem uma afirmação exata do qual é o tamanho real dele. Não achei. Então dá para se supor que, como se a época desse curta se passa entre 1950 a 1970 por 1945, não faço ideia. Dá pra se dizer que o Godzilla provavelmente tem uns 50 a 60 metros de altura. O Ghidorah, provavelmente, já que ele é mais alto, deve ter uns 70 a 80 metros de altura. Enfim, apesar disso, podemos ver que esse Godzilla tem uma coloração mais amarronzada e a couraça dele é bem resistente. Vale citar também que sua resistência e sua força física é muito interessante, já que apesar de seus braços serem um pouco mais curtos, ele tem bastante força física e é capaz de jogar um caju muitas vezes maior e provavelmente mais pesado em longas distâncias, coisa que o Godzilla da Legendary não demonstrou fazer, jogar um caju maior do que ele facilmente para um outro lado. Apesar disso, dá para nos ver que esse Ghidorah aparentemente é menos inteligente do que a versão de 2019. Enfim, Godzilla The Ride mostrou ser um Godzilla mais herói e menos aterrorizante do que sua versão maligna. Dá pra ver que se eles se encontrassem, é provável que Godzilla de The Ride enfrentasse a sua versão, já que aparentemente, como o diretor Takashi Yamazaki planejou desde o início, era fazer um Godzilla mais herói semelhante à versão hollywoodiana. E Godzilla The Ride mostrou que ele é bem mais um hero do que um antagonista ou um vilão, uma fera aterrorizante. Bom, outras características que dá pra citar é os dentes, que são tanto diferentes, as garras e a aparência em si. No começo, muitos acharam que Godzilla de Minus One fosse apenas uma reutilização de design para o filme, coisa que no início até metade foi um retorno de bastante críticas por uma grande parte do público. Mas com o passar do tempo, vendo os dois frente a frente, dá pra ver claramente algumas diferenças visíveis, e não apenas uma reutilização. Dá pra ver que se parecem, mas são diferentes. Ambos têm características totalmente diferentes, mesmo que têm muitas semelhanças. Bom, dá pra dizer que eles são da mesma espécie, porém de alguma coisa diferente. Como são indivíduos diferentes, teriam características diferentes. Enfim. Não se sabe de onde Godzilla The Ride veio. Dá pra se supor que ele seja o segundo Godzilla que retornou para proteger a humanidade. Mas como a gente não pode afirmar isso, só o tempo dirá, ou simplesmente possam se passar universos totalmente diferentes. Mas por enquanto, não é loucura de pensar que é provável que Godzilla The Ride, por enquanto, possa ser o segundo Godzilla que retornou para dessa vez não ser uma ameaça à humanidade e sim para ser um antagonista que irá proteger os seres humanos, tanto diretamente, tanto indiretamente. Mas qual é a sua opinião? Vale citar o sopro atômico. O sopro atômico do Godzilla The Ride mostrou ser bastante versátil. O seu sopro atômico, quando ele carrega, dá pra ver que ele usa bastante força e quando lança, simplesmente atravessa seus oponentes, assim mostrando uma baita fluxo de energia e uma potência muito grande, coisa que o Godzilla Legendary não conseguiu fazer, atravessar o seu oponente no filme Godzilla de 2019. Na verdade, só conseguiu empurrar o seu oponente. Dá pra ver que o sopro atômico de Godzilla The Ride é mais versátil e mais potente em comparação do que a versão de 2019. É algo como se fosse bem semelhante à versão de 2021 de Godzilla vs Kong, já que ele conseguiu soltar seu sobreatômico no centro da Terra Oca, mas ele não conseguiu atravessar o Kong,
Coisa que faz pensar que se o Godzilla da Legendary conseguiria atravessar um oponente ou não. Mas Godzilla The Ride conseguiu isso muito mais facilmente do que a versão da Legendary. Dá pra perceber que apesar de ele ser semelhante, o seu sopro atômico do seu versão maligna pode ser um pouco mais perigoso do que o dele. Mas vai saber. Enfim, comente as suas opiniões sobre o Godzilla The Ride e compartilhe este vídeo com seus amigos. Muito obrigado, se inscreva no meu canal e até mais.